Caros colegas sindicalizados, beneficiários dos planos de saúde do Sinjur, eu estou aqui hoje para prestar algumas informações adicionais aos senhores que, porventura, possam não ter sido suficientes no primeiro vídeo que o Sinjur divulgou sobre um rompimento com a operadora de origem e a possibilidade de migração para uma operadora de destino. Desde 2018, quando assumimos a direção do Sinjur, nós sofremos bastante ataques com relação à administração dos planos de saúde. Esses ataques, muitas vezes de forma leviana, vêm de quem não tem conhecimento técnico e não tem conhecimento do que são os planos de saúde, do que as regras da ANS disciplinam e da forma com que a diretoria do Sinjur conduz as negociações nesse plano. Desde 2018, nós acompanhamos de perto a movimentação desses planos. As negociações são exaustivas, são várias reuniões, onde nos vêm relatórios mensais e onde a gente pode acompanhar a movimentação do nosso plano, sinistralidade, comportamento e também, desde 2018, que nós estamos num trabalho contínuo, tentando melhorar a sinistralidade dos planos, com uma vasta extensão de produtos no sentido de atender o sindicalizado, com informações, com projetos que cuidam da saúde, com a nossa assistente social, com um trabalho árduo de proximidade com o sindicalizado, porque a nossa saúde, o nosso adoecimento, ele está literalmente vinculado a vários fatores e principalmente ao nosso bem-estar emocional, à nossa condição de capacidade financeira, o que nos permite uma tranquilidade, um equilíbrio para que a nossa saúde possa transcorrer numa normalidade. Nessas negociações com os planos de saúde, elas são negociações fundadas em balanços, em movimentações, em números, em acompanhamento bem próximo. E o Sinjur conta hoje com uma empresa capacitada para nos auxiliar tecnicamente. A assessoria jurídica dessa empresa é especializada nessa área. Inclusive, ela não é nem do estado de Rondônia, ela é do estado de Santa Catarina. E nós cuidamos com muito zelo, com muita dedicação e com muito compromisso com os nossos colegas que aqui nos confiaram a administração da nossa tão importante entidade sindical. Nesse passo também dessa entidade sindical, eu quero deixar bem claro para vocês, não só nesse momento agora, como em vários outros momentos difíceis, e nós estamos vivendo momentos tumultuados em vários setores, que a diretoria do Sinjur é uma diretoria que trabalha de forma coesa, que as nossas decisões são discutidas, são analisadas, com embasamento, com assessoria, que a gente não toma decisão sem ter certeza do que está fazendo. E o rompimento que obtivemos agora devido à negociação, que foi um conjunto de situações e que culminaram esse rompimento, não foi só uma situação. Nós tivemos uma negociação longa, onde a operadora chegou na primeira negociação com um percentual de 152% em algumas faixas etárias e com muitas conversas, com muitas rodadas de negociações, nós conseguimos um percentual de 83,26% em um produto e em 72% em outro produto. Foi quando literalmente, por parte da operadora de origem, nos veio a informação que eles iriam comunicar ao Tribunal de Justiça que o reajuste seria nesses 2 percentuais e que eu procurei, por meio do SEI, comunicar ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça que um contrato ele é
interpartes, tem que ter acordo das duas partes, e que não aceitasse nenhuma informação de reajuste nesse percentual médio de mais de 80%, em torno de 80%, sem a anuência, sem a ratificação do Sinjur. Foi em junho esse SEI, e foi quando nós conseguimos abrir novamente uma rodada de negociações. Nesse interim, eu procurei a operadora de destino, solicitei a eles que eu não podia, sabendo de toda a situação que vive os nossos colegas, a realidade do Tribunal de Justiça, aplicar um reajuste de algo em torno de 80% médio. E foi quando, com dados dessa operadora de destino, que nos fez uma proposta, que é a proposta que está hoje, que é receber a portabilidade da operadora de origem num plano que ficaria similar os valores e de coparticipação, mas que por um ano não haveria coparticipação. Foi quando, com essa proposta, nós chamamos a operadora de origem e comunicamos a ele de uma forma transparente, aberta, numa conversa, tentando não romper o contrato, de que nós tínhamos uma proposta, que a gente precisava de um reajuste menor, que nossos colegas não suportariam um reajuste desse. Foi quando chegamos num percentual de 39%, comunicamos ao desembargador presidente nesse mesmo SEI que a negociação com relação a percentual tinha chegado num consenso, mas que nós tínhamos ainda discussões em cláusulas contratuais que nós não concordávamos. Durante essa negociação foi tudo muito difícil, foi uma negociação que durou meses. As cláusulas contratuais, nós não podemos assiná-las de qualquer forma, porque o ano que vem os colegas iriam sentir o peso da assinatura desse contrato, e a diretoria do Sinjur tem muita responsabilidade com a confiança da representação que recebeu, e de forma tranquila e serena nós sofremos algumas inconsistências nos relatórios. Nós sofremos alguns comportamentos que não são aceitáveis numa negociação contratual e que culminou uma série de fatores e de situações no rompimento desse contrato. Eu quero dizer para os senhores que nenhum rompimento nos traz felicidade, né? Toda coisa nova gera dúvida, o novo gera medo, mas que eu quero que os senhores saibam que a diretoria do Sinjur é uma diretoria coesa, compromissada, que trabalha de forma técnica, que nunca deixou nenhum prejuízo nesse sindicato, muito pelo contrário. Eu tenho ouvido pessoas vindo publicamente dizer que está havendo desfiliação em massa no sindicato. O sindicato, o Sinjur, tem 33 anos de existência. É uma entidade sólida que movimenta muitas coisas, dentre elas a principal função é a representatividade, e que não é verdade que está havendo desfiliação em massa aqui. Existiu pequenas desfiliações que no volume, no montante de filiações que temos, não significa, não abala a instituição. Também tivemos filiações nesse momento. E que a diretoria do Sinjur está aqui de forma transparente e firme nessa decisão. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão consciente, serena e que principalmente foi necessária ser tomada. Eu quero que os senhores entendam que em nenhum momento nós tivemos uma atitude brusca ou que pudesse ter sido feita de forma arbitrária. Tudo foi feito de forma equilibrada, houve grande tentativa de permanência. E com relação a essa nova proposta,
também está sendo dado aos senhores a oportunidade da escolha, porque a coisa mais importante na nossa vida é a nossa saúde e a nossa família. E o plano de saúde, ele lida além da nossa saúde, ele lida com a nossa família, com o que é mais valoroso para a gente e com um momento que nós estamos em maior fragilidade, que é quando nós sofremos alguma patologia ou o medo de se viver essa patologia. E essa escolha, senhores, precisa ser muito bem pensada, muito bem esclarecida pelos senhores. Nós estamos aqui abertos, à disposição. Eu quero dizer também que a operadora de destino, ela já tinha quase 6.000 vidas do Sinju, o que nos facilita, é muito mais fácil eu negociar com um montante de 6.000 vidas do que eu negociar com 500. A oxigenação de um plano grande é muito maior. Nós não tivemos dificuldade nenhuma com uma operadora quando a gente pediu relatórios de sinistralidade, quando a gente pediu informações adicionais, e tivemos com outra, e não tem que ter dificuldade em transparência, né? Os números são claros e números nos falam. E eu queria dizer para os senhores que tirem todas as suas dúvidas, tomem uma decisão com consciência, e que a nossa instituição, Sinju, que tem 33 anos, ela não é uma instituição que não tem base. A nossa instituição é uma instituição séria, é uma entidade que zela pelo sindicalizado, e a diretoria que aqui está tem muito compromisso com os senhores, com o mandato que exercemos, e principalmente nós temos muita fidelidade com o que fazemos, porque nós sabemos que aqui nós chancelamos a nossa postura. E eu quero dizer que estamos aqui à disposição dos senhores para eventual necessidade de novo esclarecimento, e que aqueles que se permitirem viver essa nova experiência, que não há, eu posso assegurar aos senhores, prejuízo nesse momento, muito pelo contrário, e que daqui a um ano, quando houver necessidade de nova análise, eu quero poder estar aqui novamente e dar uma boa notícia para os senhores. Mas se eu não conseguir, se essa possibilidade acontecer, eu estarei aqui de forma transparente. Os senhores terão novamente, aí sim, a possibilidade de uma portabilidade que lhes é assegurada por lei. Desejo a todos que façam uma excelente escolha, que nós estejamos sempre serenos, e dizer que estamos aqui novamente à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Muito bem, presidente. Primeiro, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, poder esclarecer um pouco melhor para as pessoas devido às grandes demandas, dúvidas, inseguranças, né? E eu acho que é importante esse momento para que deixar as pessoas mais seguras de que essa decisão foi tomada baseada em critérios técnicos, em avaliação de risco. E eu acho que essa postura que o Sinjur tem tomado em todas as negociações é a postura de uma entidade séria. Eu quero falar um pouco primeiro sobre a administradora, o que é a administradora e por que nós estamos aqui. A Benevita Administradora é uma administradora de benefícios registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ela segue todas as normativas, tal como as operadoras. Nós também seguimos todas as normativas da ANS. Ou seja, a representatividade, a representação da administradora junto ao Sinjur, ela é baseada na RN 196 de 2009, que prevê que administradoras de benefícios elas estão autorizadas pela agência a fazer atividades administrativas e a auxiliar na negociação de reajustes de planos de saúde. Ou seja, a fornecer informações técnicas sobre a norma, sobre a agência, sobre o padrão do mercado, para que a entidade possa tomar as decisões de forma mais assertivas, com o máximo de informações possíveis,
para que o impacto seja minorado para os beneficiários. Vou falar um pouquinho sobre o histórico dessa negociação. Nós iniciamos esse trabalho junto ao Sinjur em março de 2021. Essa assessoria que nós prestamos inicialmente junto a essa operadora de origem, ela se deu com base nos relatórios que foram enviados naquele momento. Esses relatórios a gente detalhou, buscou fazer comparativos, né, para que nós pudéssemos identificar eventuais, assim como nós fizemos com a operadora de destino também, nós fizemos a análise tanto em uma quanto na outra. Então, da mesma forma, de forma isenta, de forma imparcial. Então, é importante que a gente coloque também a forma como a gente executa esse trabalho. A primeira reunião ela aconteceu no dia 7 de abril de 2021, já depois de fazer as primeiras análises das informações, enfim, o levantamento de informações desses contratos. E naquela primeira oportunidade, uma das coisas que nós questionamos foi o fato de representantes, corretores, estarem cobrando a chamada taxa de angariação. O que é a taxa de angariação, presidente, para quem não conhece? É a comissão do vendedor. Não é uma taxa ilegal, inclusive ela é uma taxa que ela tem um entendimento da Diretoria de Fiscalização da ANS que diz que a taxa é legal, ela pode ser cobrada porque é o serviço de quem está vendendo. Perfeito. Essa taxa, no entanto, ela precisa, no documento de adesão do beneficiário, precisa estar escrito expressamente, ou seja, tem que estar expresso, que essa taxa ela não se confunde com a contraprestação pecuniária, ou seja, com a mensalidade, para que o beneficiário saiba que ele não está pagando a mensalidade do plano, porque quando se trata da mensalidade do plano, esse valor pago precisa entrar no cálculo de receita, o que ajuda a diminuir o sinistro do contrato. Então, quando eu pago uma comissão, não entra no cálculo, quando eu pago uma mensalidade, entra no cálculo. E é essa clareza que nós questionamos a operadora de origem naquele momento. Né? Se os beneficiários estavam cientes de que essa taxa de angariação, se eles tinham ciência que não se tratava de mensalidade. E segundo, que também é o entendimento da diretoria de fiscalização, é que esse valor não pode ser igual ao da mensalidade, justamente para não haver confusão por parte do beneficiário de que aquilo seja a mensalidade. Então, nós questionamos isso lá em abril de 2021. Naquele momento foi colocado que se tratava de uma mensalidade, depois já houve uma mudança de entendimento de que era uma taxa de angariação. Por fim, no mês de julho, agosto, nós emitimos um novo ofício, porque nós recebemos várias demandas de beneficiários dizendo que, olha, estão me cobrando aqui um valor para fazer adesão ao plano. Isso é cobrado, ou era cobrado, aparentemente, de inclusões, de novas adesões, e nós questionamos, porque se o Sinjur é o contratante, é ele que tem a prerrogativa de fazer as movimentações. O sindicalizado não precisa pagar comissão para corretor e vendedor. Não foi solicitada autorização do Sinjur formalmente para que seja feito isso. Então nós questionamos para manter o direito e manter a saúde financeira das pessoas. Se você não precisa pagar um valor, para que pagar? Então, fizemos esse questionamento para que esse direito dos beneficiários de poder fazer a inclusão do seu dependente sem pagar nenhum valor no ato da adesão, nós fizemos esse questionamento. Portanto, no entanto, foi respondido que é legal fazer a cobrança, não tem nenhuma previsão em contrário contratualmente e, portanto, vai ser continuado. Esse foi um dos fatores. Né? Então não foi respeitado o direito do Sinjur de fazer as movimentações, mesmo delegando essas movimentações para a administradora, não foi garantido o direito do Sinjur de fazer as movimentações de seus beneficiários sem que fosse cobrado esse valor. E isso foi discutido em reunião, nós colocamos esse assunto e inclusive colocamos, olha, não há nenhum problema de um corretor, um representante fazer a intermediação, desde que tenha a nossa anuência e desde que o beneficiário esteja expressamente comunicado dessa condição, assim tal como orienta a Agência Nacional de Saúde.
Bom, esse foi um ponto. Deixa eu só fazer uma parte. Sim, presidente. Teve um momento que o contrato é interpartes. Nós temos duas operadoras e a operadora de destino, ela não age dessa forma e nós não tínhamos esse procedimento, o que gerou muita estranheza em alguns servidores e nos procuraram. Inclusive tem 2 servidores, um do Fórum Geral e um do Tribunal de Justiça, que a operadora de origem chegou a devolver esse recurso que foi cobrado porque nós entendíamos que não era devido e naquele momento eles devolveram e voltaram a agir novamente sem anuência do Sinju com o mesmo comportamento. Muito bem. Depois que foi apresentada, nessa primeira reunião, foi apresentada a tabela de sinistralidade, receita e despesa, que é o padrão. Nós recebemos, na sequência, um e-mail simplesmente com um relatório de receita e despesa mês a mês. E aí a administradora solicitou que fosse formalizado qual seria a fórmula do cálculo do reajuste, ou seja, quais seriam os percentuais considerados, limite de meta de sinistralidade, qual seria o índice que seria considerado para a inflação. Então pedimos a formalização desse comunicado por e-mail. Quando nós recebemos essa formalização, os relatórios adicionais que nós solicitamos, nós fizemos uma contraproposta. E até para que todos percebam como essa análise ela é robusta, esse aqui é o relatório que analisa detalhadamente cada uma das informações que são apresentadas, ponderando algumas questões, ponderando o cenário do mercado. E aí nós fazemos alguns questionamentos, foram incluídos alguns benefícios, e nós justamente fizemos uma análise desses benefícios. Por quê? Porque a preocupação do Sinjur, da presidente da diretoria, é de que não tem problema, é excelente colocar benefícios adicionais, desde que isso não traga nenhum risco jurídico para os beneficiários que vão utilizar. Então essa foi a preocupação. Fizemos um questionamento, por exemplo, foi proposto um plano nacional para que os beneficiários tivessem acesso ao atendimento nacional. Quando nós questionamos, isso está documentado, quando nós questionamos qual seria o registro na ANS, porque todo produto que é comercializado por uma operadora precisa ter um registro na Agência Nacional de Saúde. E quando nós verificamos, porque todas as informações de operadoras, elas são transparentes, tem todas as informações disponíveis no site da ANS, nós verificamos o produto. Há apenas, hoje, até esse momento, há apenas um produto registrado na agência nacional, mas ele tem uma categoria que a gente chama de coletivo empresarial, que o vínculo da pessoa que faz a adesão junto ao contratante, ele é empregatício, ou seja, só pode aderir a um contrato empresarial funcionário de empresas. No caso do Sinjur, é uma entidade representativa, né? Ela tem uma categoria. E isso tem uma RN, que isso está disposto na RN 195, né? Quem pode aderir a contratos coletivos, tanto empresarial quanto coletivo por adesão, que é o caso do Sinjur. Num contrato coletivo por adesão, o vínculo é classista ou setorial, ele é específico. Então, só servidores do Poder Judiciário, que é a classe representada pelo Sinjur, que está prevista no Estatuto, é que pode fazer adesão ao contrato. Portanto, nós não tínhamos um produto que abrangesse essa possibilidade de um atendimento nacional. Por isso, nós rejeitamos a proposta, porque isso não daria segurança jurídica para os beneficiários. Eu não estou dizendo que não haveria atendimento, estou dizendo que não traz segurança jurídica e o Sinjur, quando vai assinar o contrato, precisa verificar todas as questões técnicas, se isso traz segurança jurídica ou não. Não dá para assumir um risco numa entidade que tem 33 anos, assumir um risco sem ter uma análise criteriosa sobre os benefícios que são oferecidos. Portanto, por isso nós rejeitamos essa proposta naquele momento. Não havia nenhuma entidade que havia contratado, e nós perguntamos isso, não havia nenhuma entidade que havia contratado esse benefício, e não seria o Sinjur o primeiro sem uma segurança jurídica para isso, né? Então, esse foi o cuidado tomado. E eu dou um exemplo, até para ficar claro para as pessoas, porque foi dito que seria um compartilhamento de rede. Vou fazer um comparativo. É como se você tivesse um carro que ele está registrado e paga o IPVA mais barato para rodar só em Rondônia, por exemplo. E você fala assim, olha, agora você vai poder rodar com esse carro em São Paulo.
mas você tem um carro que você pagou para ele rodar só em Rondônia. Eu não posso botar esse carro, não é legal eu pegar esse carro e botar ele para rodar em São Paulo, porque eu não paguei o IPVA para isso, para rodar lá em São Paulo. Eu paguei para rodar em Rondônia. Estou dando um exemplo aqui, uma suposição. Então, a ANS ela coloca uma taxa de saúde suplementar para planos municipais, para planos estaduais, grupo de municípios, grupos de estados, plano nacional. Cada uma tem um valor que a operadora paga, né? E esse valor é compatível com isso. Então, quando eu falo compartilhamento de rede, eu só posso compartilhar rede se o meu carro pode andar no Brasil inteiro. Se o meu carro só pode andar em Rondônia, eu não tenho como compartilhar ele em São Paulo. Então, esse foi o nosso questionamento especificamente sobre esse assunto. Depois, quando nós chegamos a um acordo, né, nós tivemos também uma proposta de ajuste do contrato, porque o contrato do Sinjur é um contrato muito antigo e as normas da ANS elas mudam todo ano. Então, esse contrato é de 1999, inicialmente, o que nós temos conhecimento é de 1999. A Lei 9656 de 98 foi criada, portanto, em 1998, um ano antes da celebração desse contrato. Então, muitas cláusulas que estavam previstas no contrato, elas não estavam em acordo ou faltavam informações para que esse contrato ficasse em acordo com a normativa vigente. Portanto, foi proposto tanto pelo Sinjur para poder dar segurança jurídica para os beneficiários, porque em contratos coletivos, a ANS preconiza na maioria das normativas que prevalece, em muitas situações, o que está previsto no contrato entre o contratante e a operadora. E o beneficiário adere a esse contrato, né? Então, nós precisamos que esse contrato tenha segurança jurídica. Propusemos essa questão. A operadora nos enviou uma minuta de contrato, fazendo a propositura já enquadrada nas normativas da ANS, e a operadora também colocou a necessidade da readequação das faixas etárias, porque o padrão da ANS, exigido pela ANS, são 10 faixas etárias, porque é assim que ela fiscaliza os reajustes do plano. Então, se as faixas etárias não estão adequadas, nós temos uma demanda que pode ser questionada depois pela agência. É uma segurança jurídica para ambas as partes. Então, foi feita a readequação das faixas etárias. Quando chegou, aí nós fizemos a negociação dos valores. A primeira proposta que nós recebemos, só para vocês terem uma ideia, uma das faixas etárias, antes do reajuste, a plano apartamento, 49 a 53 anos, era R$ 207,97. A proposta que chegou para nós inicialmente pela operadora, ela chegava em R$ 525,02, de 207 para 525, são 152,45% de aumento nessa faixa etária especificamente. Numa média geral, o reajuste ele chegava em torno de 83%, a média entre todas as faixas etárias, por conta dessa readequação. Então, a presidente e a diretoria não podia jamais possibilitar que esse ajuste fosse aplicado, porque nós, e eu digo tanto a administradora quanto o Sinjur, sabemos da realidade dos servidores, sabemos do impacto disso. E, portanto, questionamos, falamos, nós precisamos negociar. Fizemos uma contraproposta, não foi aceita, a contraproposta inicial, que chegava a um patamar em torno de média de 26%, porque também a diretoria da entidade entende que tem que haver viabilidade para o atendimento. Então, nós não podemos esperar que a operadora só tenha prejuízos, né? Ela precisa ter a sua margem para que ela possa se manter operando com qualidade para os beneficiários. Então, tem que ser justo para ambas as partes, tanto para o beneficiário quanto para a operadora, e que traga segurança jurídica para a entidade. Propusemos, fizemos a contraproposta, a operadora não aceitou, a presidente, portanto, falou assim, olha, eu quero que você vá na operadora de destino e solicite uma proposta, para a gente ter uma outra opção, uma segunda opção, não dá para a gente ficar na mão de um reajuste de 83%, foi isso que a presidente colocou. Fomos buscar essa proposta e obtivemos. Num segundo momento, nos reunimos novamente e falamos assim, olha, nós temos uma proposta, uma outra proposta, portanto, nós precisamos que vocês revejam a proposta que foi colocada inicialmente.
E só assim, o preço que hoje está sendo praticado, nessa faixa etária que eu citei, que seria de R$ 525,02, ela baixou para R$ 345. E, portanto, do valor anterior, essa faixa etária especificamente aumentou para 65,89%. Entendemos que o contrato estava desequilibrado e que esse seria o melhor cenário dentro do que foi apresentado inicialmente. Então, se nós temos hoje o preço que é praticado junto à operadora de origem e que está sendo praticado por outra entidade, foi graças a essa negociação que nós tratamos aqui no Sinjur. Enfim, são N situações, né, que foram acontecendo. Veio a minuta do contrato. Na minuta do contrato, todos sabem que um contrato, normalmente, é o de conhecimento público, a presidente até colocou aqui, ele é reajustado por faixa etária, sinistralidade e inflação. São 3 índices normalmente propostos por todas as operadoras. No entanto, essa minuta ela veio, como nós conseguimos uma proposta da operadora de destino e eles tiveram que reduzir o preço para garantir a permanência da carteira junto à operadora de origem, eles incluíram na minuta contratual mais 2 índices de reajuste. Colocaram uma de margem de segurança atuarial e outro índice chamado VCMH, que é a variação de custos médicos hospitalares. O que é cada um desses dois? Inclusive nós questionamos porque é uma margem de segurança, é previsto no cálculo atuarial, porém não foi definido no contrato qual seria o percentual. Não há como o Sinjur, com a responsabilidade que tem com os beneficiários, assinar um contrato em que não se conhece o percentual que pode ser aplicado ali. Como vai ser o ano seguinte? Questionamos, a operadora retirou esse ponto, sem inclusive dar justificativas. O segundo índice, que é o VCMH, Índice de Variação de Custos Médicos Hospitalares, esse índice ele é aplicado para corrigir a variação de custos da saúde. No entanto, como nós já temos o índice de sinistralidade, se há um aumento no custo da assistência médica hospitalar, já reflete dentro do reequilíbrio. Então não tem por que eu colocar o índice 2 vezes. Ele já está refletido aqui e eu colocar ele mais uma vez. Questionamos mais uma vez, a operadora retirou. Esses índices não estavam previstos no contrato anterior. Teria sido muito mais fácil ter mantido a mesma minuta, ou aliás, a cláusula de reajuste da forma como estava. Então, nós questionamos, foi retirado, e assim como outras questões dentro do contrato da minuta, que veio aqui para a presidente assinar. Então, não foi uma negociação fácil, porque demandou que a gente ficasse buscando mecanismos para garantir que o direito do beneficiário fosse garantido e que não houvesse insegurança, inclusive de reajuste o ano que vem. Não aparecer um percentual qualquer sem que a gente soubesse, se a gente pudesse mensurar e controlar isso. Então, penso que a postura, né, que o Sinjur tomou em todas as tratativas, negociações, foi no sentido de fazer a manutenção, renovação do contrato. E aí, por fim, enquanto a gente estava ainda revisando essa minuta, foi autorizado, né, para que fosse descontado em folha, ou seja, não houve nenhum prejuízo nem para a operadora de origem, nem para a operadora de destino, nem para o Sinjur, nem para os beneficiários, porque o atendimento continua sendo prestado. E aí houve algumas imposições, olha, se não assinar o contrato até tal dia, eu não vou fazer mais inclusões nesse contrato. Então, o Sinjur, tentando garantir a segurança jurídica, tentando garantir uma previsibilidade do reajuste do ano seguinte, sem que fosse feito, não foi feita a solicitação de rescisão do contrato, ou seja, o contrato estava ativo, e aí nós percebemos uma postura de pressão para que esse contrato fosse assinado o mais rápido possível, né? E a gente não pode assinar um contrato assim. E aí, por fim, a gente recebeu algumas reclamações de beneficiários dizendo que não havia mais contrato ativo, que era agora com outra entidade, e isso consideramos uma postura bastante deselegante e, portanto, culminou. Então, a gente colocou aqui algumas situações, mas é óbvio que há diversos outros fatores, né, que culminaram nessa situação. Então, não foi uma decisão fácil, não é fácil você tomar uma decisão sobre saúde das pessoas, porém todos os riscos foram mensurados. Como há uma garantia legal
de que todos os beneficiários, quando há uma rescisão por parte do contratante, que no caso é o Sinjur, a lei, as normativas da ANS garantem que os beneficiários, no período de 60 dias, podem fazer migração para qualquer plano sem cumprimento de novos períodos de carência. Então isso deu a segurança. E além desses 60 dias, o Sinjur deu mais 30 dias para que as pessoas pudessem se manifestar se queriam ou se não queriam fazer a migração. Então, o período ao todo são de 90 dias. 30 dias que o Sinjur deu, mais 60 dias que a lei garante. Portanto, não há a possibilidade de que as pessoas tenha sido feita uma situação sem que fosse analisado os riscos dessa mudança. Me permite só uma coisa que me chamou muita atenção no comportamento deselegante, tanto de algumas entidades como da operadora de origem, é a pressa. Porque na vida da gente, a gente não precisa tomar decisão com pressa. Decisões são para serem tomadas com serenidade e com segurança. E o prazo a lei garante. Então, quando alguém já te chama para uma decisão que está nela coisa valiosa, como a saúde e a família, é no mínimo de se pensar e de se acender um alerta. Então, eu quero dizer para os senhores que há tempo de a decisão ser feita com serenidade por parte de vocês, não há pressa, a lei lhes garante isso, a gente está sendo mais transparente. Rompimento não foi uma decisão que nós queríamos, o resultado não era esse, nós tentamos com todas as nossas energias, nós desprendemos muitas energias nessa negociação para que não se culminasse nesse rompimento, mas uma série de fatores e de comportamentos, infelizmente, levou a essa situação. Mas o Sinjur garante aos senhores uma possibilidade de mudança que seja de uma forma leve, sem grandes consequências, porque não está havendo prejuízo. Repito, não há prejuízo. Se os senhores puderem respirar, se darem o tempo necessário para essa decisão, os senhores entenderão que não há prejuízo nela. E essa migração na operadora de destino, um dos grandes questionamentos, olha, nós temos 12 meses de isenção, e depois? Isso já foi pensado. Então, quando nós buscamos uma possibilidade, nós temos que pensar em duas coisas. Uma são nas pessoas que já estão, nós não podemos ser injustos com as pessoas que já estão, ou seja, criar um tipo de produto que possa causar uma sensação de injustiça nas pessoas que já estão no plano. E nós também não podemos ser irresponsáveis de estabelecer um contrato que tem grande possibilidade, por exemplo, de haver um prejuízo lá na frente. Então, nós ponderamos isso. E uma das formas que nós encontramos para que possibilitasse a migração e garantisse uma possibilidade de um reequilíbrio lá na frente desse contrato foi estabelecer esse prazo de 12 meses sem coparticipação. As pessoas poderiam entrar garantindo o preço muito similar, em algumas faixas até mais barato em relação ao plano atual, e que as pessoas pudessem conhecer a rede, saber como funciona e tudo mais. E é claro que com a mesma responsabilidade que nós tratamos dessa negociação nesse momento, que o Sinjur conduziu, nós vamos tratar daqui a 10 meses, não 12, daqui a 10 meses. Em 10 meses nós vamos voltar a negociar, isso já está previsto com a operadora de destino. E inclusive eles formalizaram por e-mail a possibilidade de permanência. Desde que, obviamente, isso é natural de qualquer empresa, o contrato esteja numa situação equilibrada. E nós temos N possibilidades. A presidente colocou, olha, é muito melhor nós negociarmos um volume maior do que um volume menor. Todo mundo sabe disso. Plano de saúde, quanto mais gente, mais barato, em média, ele fica. Então, as chances de nós termos sucesso nessa negociação são grandes, porque nós estamos falando de uma massa que ao todo são em torno de um pouco mais de 6 mil vidas. Então, eu não estou falando de 500, não estou falando de um contrato de 100, de 50, estou falando de 6 mil vidas. E você chegar para uma operadora para negociar com uma massa dessa,
a possibilidade de conquistar mais vantagens é muito grande. Então já está formalizado pela operadora de destino a possibilidade de permanência dessa condição. Nós vamos avaliar isso daqui a 10 meses. Então, aqueles que se sentem à vontade em fazer a migração, fiquem à vontade, utilizem o plano normalmente. A partir do dia 1º de outubro, todas as condições vão estar, todos os procedimentos vão estar liberados para esse grupo. Não pode utilizar, fique à vontade. Em 10 meses nós vamos sentar de novo, reavaliar a condição desse contrato. Vão ser 30 dias para isso. E depois, com base na solução que nós encontrarmos, seja uma outra alternativa, seja unificar os contratos, nós temos a possibilidade de unificar contratos. O Sinjur hoje tem 4, com esse contrato, 5 contratos. Nós temos a possibilidade de fazer unificação de alguns contratos, desde que as condições naquele momento, que só conseguiremos saber daqui a 10 meses, estejam favoráveis. E 30 dias antes, novamente, nós daremos a oportunidade de que as pessoas escolham o que é melhor para elas. Porque só sabe da realidade de cada um. Né? Então, fiquem tranquilos, a decisão foi tomada de forma serena, o Sinjur teve sempre essa preocupação. Nós, enquanto administradora, disponibilizamos o máximo de informações possíveis, análises, para que a decisão da entidade fosse a mais adequada possível, já fazendo a previsão de possibilidades de consequências dessas mudanças. Então, estamos tranquilos de que a decisão foi tomada com base técnica, nós temos toda a documentação necessária para a comprovação de todo o processo de negociação. Então, esse momento que nós estamos aqui é elucidativo em maior detalhes para que vocês, de fato, saibam como foi procedida essa decisão. Eu quero finalizar dizendo para os colegas que a diretoria do Sinjur, que aqui está representando a nossa entidade, nos representando também, porque sou servidora, sou beneficiária do plano, né? Nós, além de boa vontade de trabalhar, de fazer a coisa certa, de caráter, de ética e de transparência, a gente tem, além disso, assessoria técnica e tomamos decisões de forma unânime, coesa e com dados técnicos. Então, a chance de nós termos sucesso nas nossas empreitadas é muito grande, porque as nossas decisões, além da nossa boa vontade, elas contam sempre com assessoria. Muito obrigada a todos vocês. O Sinjur está aqui de portas abertas para tirar qualquer possível nova dúvida que tenha ficado ou que venha a surgir. Muito obrigada e desejo realmente que a decisão de vocês seja tomada da melhor forma, que ela seja mais leve e que vocês tenham sucesso na decisão de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Sinjur Gestão e Integração.